E aí? Beleza? Ó, nós de novo aqui, dando sequência nos ácidos nucleicos. Você lembrou da molécula de DNA? Ó, que fofinha. 3, 2, 1 para você. Olha o que eu montei. Uma molécula de DNA para você. Lembra dessa história? Tranquilinho? Olha que molécula linda, né? Aqui dá pra gente ver algumas coisas muito interessantes nessa molécula. Um modelinho proposto aqui pela USP de São Carlos. Tudo bem, a dupla fita de nucleotídeos ligados aqui ó, no formato de hélice. Vamos planificar essa molécula? 3, 2, 1, vral, planifiquei a molécula, tirei o aspecto de hélice. Só para você enxergar, ó, eu vou romper aqui as pontes de hidrogênio, porque se você observar, isso que eu estou passando a mão aqui, ó, é uma fita de nucleotídeos. Essa aqui é a outra fita de nucleotídeos. Eles estão ligados pelas pontes de hidrogênio. Ó, rompendo, a gente vai abrir a molécula, separar a fita 1 da fita 2. Rompe ponte de hidrogênio, rompe, rompe, rompe. Conforme eu estou rompendo as pontes de hidrogênio aqui com vocês, deixa eu encaixar essa aqui, vou romper mais uma. Ótimo. Abrindo as pontes de hidrogênio, eu estou separando a molécula de DNA. Olha que bonitinho. Aqui na minha mão existe uma fita de nucleotídeos. Se você não está enxergando 3, 2, 1, o que é isso aqui que está na minha mão? Um nucleotídeo. Que parte é esta bolinha? O fosfato. Isso que eu estou segurando é a pentose, essa coisa azul que eu vou tirar, a base nitrogenada. Eu tenho uma assistente aqui comigo, ela vai participar da aula agora. 3, 2, 1, assistente, que letra é essa? É um G. É um G. Se existe um G aqui, que base nitrogenada é essa? Guanina. Vou ligar ela aqui de novo. Tá claro que a gente tem então a presença de um nucleotídeo. Ó, como é que eu chamo essa ligação que eu vou fazer agora, que une os nucleotídeos? Fosfodiéster. Então eu tenho um nucleotídeo ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, por ligações fosfodiéster. Uma fita. Aqui do outro lado a gente tem a outra fita, confere? Ó que bonitinho. Pum! A outro nucleotídeo. Sim, fosfato, pentose, em verde aqui eu tenho a base nitrogenada. Grudadinho no verde aqui eu tenho as pontes de hidrogênio. Ok? Então remontando o meu nucleotídeo, fosfato, pentose e base. Se nesse nucleotídeo eu tinha o G, eu nem vou pedir para minha assistente ver quem que é essa base nitrogenada, porque deve ser o C. Lembra que a citosina se ligava à guanina? E lembra que entre C e G existiam 3 pontos de hidrogênio? Olha elas aqui, né? Então vamos restabelecer essas ligações, vamos restabelecer essa ponte de hidrogênio. Então, ó, deixa eu religar esse nucleotídeo, fosfodiéster. Então, esse nucleotídeo ligado a esse, ponte de hidrogênio, aqui eu tenho mais ponte de hidrogênio, mais ponte de hidrogênio, eu estou remontando a minha molécula de DNA. Então eu tenho uma dupla fita de nucleotídeos ligados num formato aqui, que é o formato de hélice. Opa, o formato helicoidal. Tudo bem? Ó, uma coisa que eu vou comentar com vocês é que o DNA tem uma orientação antiparalela, e talvez aqui você consiga entender um pouco sobre isso. A orientação antiparalela do DNA, não sei se você está percebendo, mas aqui parece que a fita, né, ela está para cima. Se você olhar, esse nucleotídeo parece que está de ponta cabeça. Olha que bonitinho, ó. Eu vou pegar esse nucleotídeo aqui de novo para você, repara como isso é bacana. O fosfato desse nucleotídeo está para cima, né? Então aqui ó, eu tenho fosfato para cima, esse nucleotídeo aqui, o fosfato está para baixo. Se você reparar, a gente costuma dizer que o sentido da molécula de DNA, ele é um sentido 5' 3', 3', 5'. Que história é essa de 5' e 3'? Vai de acordo com os átomos de carbono livres para fazer a ligação. Você concorda que isso aqui é uma pentose e que ela tem 5 átomos de carbono? Esse átomo de carbono aqui que se liga à base nitrogenada é o átomo de carbono 1. Se ele é o átomo de carbono 1, esse vinco é o 2, esse vinco é o 3, esse é o 4 e aqui o 5. Como o átomo de carbono 5 está livre na ligação fosfato, a gente chama esse sentido de 5'. Se a gente caminhar aqui para baixo, a gente vai ver que aqui nessa fita embaixo, aonde você tem livre ligação, você tem a ligação do carbono 3.
Então é o sentido 3' 5'. Se você reparar aqui é o contrário, né? Aqui você tem o carbono 1 fazendo a ligação com a base nitrogenada, o carbono 2, o carbono 3 que está para cima. Carbono 4 e o 5 fazendo a ligação com o fosfato, ele está de ponta cabeça, né? Então aqui eu tenho o sentido 3', descendo aqui eu tenho o sentido 5', ok? A gente fala de orientação antiparalela. Foi uma fosfodiéster aqui, então vou refazer essa fosfodiéster. Então sentido 5', 3', sentido 3', 5', ok? Aqui está minha moléculazinha de DNA bonitinho. Bom, se a gente viu o DNA, a gente pode falar um pouquinho do RNA, que é a segunda molécula que a gente vai discutir. RNA, sigla em inglês, como é que é a sigla em português? ARN, quase ninguém usa esse termo, mas enfim. Qual o nome dessa molécula? Ácido ribonucleico. Esse é o ácido ribonucleico. O DNA, ou ADN, era o ácido desoxirribonucleico. O RNA é o ácido ribonucleico. A estrutura da molécula de RNA é muito mais simples. Tá? O RNA ele é uma fita simples de nucleotídeos. Isso é muito bacana você entender. Lembra quando a gente estruturou a molécula de DNA, que eu fui montando ela com você? Montar uma molécula de RNA é muito mais de boa. Porque você pode imaginar assim, ó, nucleotídeo, 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 sozinho eles eram nucleotídeos. Para formar a molécula de RNA, eu tenho que ligar esses nucleotídeos. Como é que eu vou chamar essa ligação que une os nucleotídeos para formar a fita de RNA? Fosfodiéster. E só. Aí eles estão, mas não precisa construir a outra fita, não precisa fazer as ligações lá, as pontes de hidrogênio. Não. O RNA é uma fita simples de nucleotídeos ligados. O que o diferencia do DNA, por ser uma fita dupla. Perceba que no DNA eu tenho as ligações fosfodiéster e as pontes de hidrogênio. Aqui no RNA eu tenho somente a ligação fosfodiéster. Eu não tenho ponte de hidrogênio, porque a ponte de hidrogênio servia para ligar os nucleotídeos de uma fita aos nucleotídeos da outra. Como o RNA é uma fita simples, a gente não observa essas pontes de hidrogênio no RNA. Tudo bem? Fita simples de nucleotídeos. Vale uma informação que eu vou usar muito na nossa próxima aula sobre código genético. O RNA é formado a partir do DNA. Eu vou repetir isso. Quem é que forma o RNA? O DNA. O DNA tem capacidade de formar o RNA num processo conhecidíssimo como transcrição. Toda vez que você escutar a palavra transcrição, é quando o DNA forma molécula de RNA. O intuito disso a gente vai ver um pouquinho mais para frente lá no código genético. Aqui a gente está trabalhando com a estrutura. Então o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Tem mais diferença, lição? Tem. Porque os nucleotídeos que compõem a molécula de RNA, eles são um pouco diferentes dos nucleotídeos que compõem a molécula de DNA. Você lembra como era o nucleotídeo de DNA? Vamos fazer aqui no cantinho? Nucleotídeo de DNA era formado por um fosfato, ligado a um açúcar de 5 átomos de carbono, que a gente chamava de uma pentose, ligado a uma bandeirinha de festa junina, que a gente chamava de uma base nitrogenada. Isso era o nucleotídeo de DNA? Fosfato, pentose e base. Lição, como é que é o nucleotídeo de RNA então? O nucleotídeo de RNA, se a gente for detalhar, ele também é formado por um grupo fosfato. O nucleotídeo de RNA também é formado por uma pentose. Só falta você falar que o nucleotídeo de RNA tem base nitrogenada. Tem sim. Essa pentose também está ligada a uma base nitrogenada. Você vai falar, ô louco, você está usando droga. Não durante a semana, sim, monstro. Mas se você observar aqui, você vai ver que você disse que o nucleotídeo de RNA era diferente do nucleotídeo de DNA. Para mim é igualzinho. O nucleotídeo de DNA tem fosfato, pentose e base. O nucleotídeo de RNA tem fosfato, pentose e base. O que muda então? O fosfato do nucleotídeo de DNA
é diferente do fosfato do nucleotídeo de RNA? Claro que não, monstro. O fosfato é um íon, PO4, 3-, não tem como ter diferença nisso. A pentose do nucleotídeo de DNA é diferente da pentose que forma o nucleotídeo de RNA? Sim. Como é que eu chamava a pentose que formava o nucleotídeo de DNA? Desoxirribose. Como é que eu chamo a pentose que forma o nucleotídeo de RNA? Ribose. Sabe qual é tecnicamente a diferença entre uma desoxirribose e uma ribose? Porra, moço, eu não gosto de falar isso no primeiro colegial, mas eu vou falar. Ó, cada vínculo desse aqui é um átomo de carbono. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Ok? A diferença é a seguinte. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Você lembra que o átomo de carbono era capaz de fazer 4 ligações? Esse átomo de carbono 2, esse é o 1, esse é o 2. Uma das 4 ligações que ele faz é com o grupo OH. Esse átomo de carbono, uma das 4 ligações que ele faz também é com o grupo OH. Se eu for pegar a desoxirribose, carbono 1, carbono 2, uma das 4 ligações desse carbono 2 é com o grupo OH. Carbono 3, uma das 4 ligações desse carbono 3 é com hidrogênio. Olha que louco isso. Olha o nome. Desoxirribose. A desoxirribose é uma ribose sem um oxi. Desoxi vem de desoxigenar. A diferença de uma ribose para uma desoxirribose é de um átomo de oxigênio. A gente costuma dizer que a desoxirribose é uma ribose com oxigênio a menos. Por isso que ela foi desoxigenada. Por isso o termo desoxirribose. Consegue sacar isso, monstro? A diferença é super sutil. Mas a pentose que forma o nucleotídeo de RNA é a ribose. A pentose que forma o nucleotídeo de DNA é a desoxirribose. Aí aqui tem um oxigênio a menos. Tem, e isso é diferente. Isso é diferente entre uma pentose e a outra. Sussu? Tá, lição. Então eu já estou estabelecendo duas diferenças entre o DNA e o RNA. O DNA é fita dupla, o RNA é fita simples. A pentose que forma o nucleotídeo de DNA é a desoxirribose. A pentose que forma o nucleotídeo de RNA é a ribose. Onde está a outra diferença? Na base nitrogenada. Quais eram as possíveis bases nitrogenadas encontradas no DNA? Adenina, guanina, citosina e timina. Quais são as bases nitrogenadas que eu posso encontrar no RNA? Também encontro adenina. Também posso encontrar a guanina. Também posso encontrar a citosina. Mas no RNA eu não encontro a base timina. No lugar da timina, a gente encontra uma base chamada de uracila ou uracil ou simplesmente U. Perceba, monstro, essas 3 diferenças entre DNA e RNA. DNA fita dupla, RNA fita simples. Pentose que forma o nucleotídeo de DNA, desoxirribose. Pentose que forma o nucleotídeo de RNA, ribose. Base nitrogenada exclusiva do DNA. Base nitrogenada que só o DNA tem, timina. Base nitrogenada exclusiva do RNA, uracila ou uracil ou simplesmente U. Tem um RNA aqui para você, ó. Que bonitinho. Sim? Esse aqui é um RNA. Olha a diferença. DNA na mão direita, RNA na mão esquerda. DNA é uma fita dupla. Opa. RNA é uma fita simples. Fita dupla, fita simples. Como é que eu chamo a pentose que forma esse nucleotídeo? Desoxirribose. Como é que eu chamo a pentose que forma esse nucleotídeo? Ribose. Qual é a base nitrogenada exclusiva do DNA? A timina. A exclusiva do RNA? A uracila. Fita simples, né, monstro? Olha aqui que bonitinho, ó. O nucleotídeo na tua mão. Somente aqui a ligação fosfodiéster. Sussa, moléculazinha de RNA brasileira aqui para você, verde e amarela. Tudo bem, neném? Tranquilo? Se a gente quiser estabelecer uma quarta diferença, e aqui eu vou deixar só um gancho para a próxima aula, existem tipos de RNAs. Não existem tipos de DNA,
mas existem tipos de RNA. Então, quais são os 3 tipos de RNA? Mensageiro, transportador e ribossômico. O mensageiro pode ser chamado de RNA heminho, o transportador de RNA Tzinho e o ribossômico de RNA Rzinho. Mostre, por favor, todos os tipos de RNA, seja mensageiro, transportador ou ribossômico, eles são formados a partir do DNA. É o DNA que informa os 3 tipos de RNA e esse processo é chamado de transcrição. Esses RNAs, cada um tem uma função. Na verdade, a função geral desses RNAs é uma só. Mas cada um desempenha um papel com o único intuito de chegar nessa função. A função desses RNAs, seja o mensageiro, o transportador e o ribossômico, é sintetizar, é produzir uma proteína. Mas cada um deles vai atuar de uma maneira diferente nesse processo de síntese proteica. E eu vou colocar aqui para você as funções desses RNAs agora, mas aí eu vou tentar ligar tudo isso na próxima aula quando eu for falar de código genético. Mostre, por favor, o RNA mensageiro. Qual que você acha que é a função de alguém que recebe o nome de mensageiro? Carregar uma mensagem. O RNA mensageiro, ele carrega uma mensagem para a formação de uma proteína. Lembrando que o intuito dos RNAs é gerar uma proteína. Quem traz a mensagem para a formação de uma proteína é o RNA mensageiro. Lembre-se que uma proteína é um monte de aminoácidos. Então, que mensagem que tem que estar aqui no RNA mensageiro são: quantos aminoácidos vai ter nessa proteína? Quais são esses aminoácidos e qual a sequência? Todas essas informações para gerar uma proteína estão na molécula de RNA mensageiro. E essas informações estão codificadas. Por isso que a próxima aula, não perca de forma alguma, a gente vai falar desse código genético. Mas o RNA mensageiro é uma molécula que carrega a mensagem para a formação de uma proteína. Quantos aminoácidos, quais aminoácidos e em que sequência? RNA transportador. O que você acha que é a função de alguém que recebe o nome de transportador? Transportar. O RNA transportador transporta. Quem que ele transporta? Ele transporta os aminoácidos para poder ter a formação da proteína. RNA transportador realiza o transporte dos aminoácidos. Conforme esse RNA transportador vai transportando, vai trazendo os aminoácidos, esses aminoácidos vão se ligando por ligações peptídicas e eu inicio a formação de uma proteína. Papel do RNA transportador, realizar o transporte desses aminoácidos. Papel do RNA mensageiro, carregar uma mensagem de quantos, quais tipos e em que sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Papel do RNA ribossômico. É impossível se eu não associar ribossômico, RNA ribossômico com ribossomo. Ribossomo é uma organela celular que tem como função a síntese proteica. Na verdade, o ribossomo é uma organela celular formada por RNA ribossômico. Então, essa molécula, o RNA ribossômico, ela auxilia a formação dos ribossomos. Os ribossomos, que são organelas celulares, são formados por RNA ribossômico associado a algumas proteínas. E qual vai ser o papel desse ribossomo nessa síntese proteica? Esses ribossomos farão a leitura do RNA mensageiro. Porque você concorda que o RNA mensageiro traz a mensagem? Quem é que vai ler esta mensagem presente na molécula de RNA mensageiro? Os ribossomos, que por sua vez são formados por um tipo de RNA, que é o RNA ribossomo. Eu sei que isso está extremamente vago para você nesse exato momento,
porque a gente vai ter que falar um pouco do código genético e juntar tudo isso. Mas o que eu quero que você entenda nesse momento para a gente finalizar essa conversa, que a molécula de RNA é formada a partir da molécula de DNA e que existem diferenças estruturais entre o DNA e o RNA. E que existem 3 tipos de RNA, que tem como função sintetizar, produzir, formar uma proteína. Essa proteína vai ter alguma função dentro do nosso organismo. Quem forma essa proteína são os RNAs. Então o DNA forma os RNAs formam uma proteína. O processo através do qual o DNA forma RNA a gente chama de transcrição. Quando esses RNAs formam uma proteína, a gente vai chamar isso de tradução, que isso é um assunto para a nossa próxima aula. Cada RNA, mensageiro, transportador e ribossômico, tem um papel diferente nessa síntese proteica, mas todos eles trabalham juntos com o único intuito, que é gerar uma proteína. Tudo bem até aqui, neném? Eu sei que está vago, acalme-se, porque a gente ainda vai juntar tudo isso, DNA com RNA, tradução com transcrição, e vamos falar do magnífico código genético. Aguarde cenas do próximo capítulo. Um beijo do tio Lição.